Salve, salve, galera! Uma boa tarde para você. Tá começando a Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos. Vamos juntos nesta quarta-feira até às 3 da tarde, trazendo as principais informações do esporte aqui da nossa cidade. Aqui comigo ele, jornalista, repórter esportivo, o sempre bem alinhado, o nosso querido Paulo Ricardo. Tudo bem, Paulito? Boa tarde. Boa tarde, Vieira. Boa tarde a todos que acompanham a Hora do Esporte. Nesse dia mais friozinho, esquentar os corações com muita notícia do esporte joséense. Que beleza, e poeta também. E aqui com a gente também o nosso intérprete de Libras, o nosso querido Luiz Fernando, o papai do Lorenzo, que é o mascotinho do nosso Hora do Esporte. Luizão, seja sempre muito bem-vindo aqui no Hora do Esporte. O Luizão que sempre leva a informação para a comunidade surda que acompanha o nosso programa, tá certo? E olha só, a gente começa o Hora de hoje falando de basquete. O São José Basquetebol precisa da vitória hoje à noite para empatar a série em 1-1 e levar a decisão dos playoffs de quartas de final para amanhã, aqui mesmo em São José. Mas antes, tem que pensar no amanhã, tem que pensar no jogo de hoje, resolver o problema de hoje. Então, o nosso repórter, o João Delfino, foi ao treino do time para saber como está a preparação do São José para encarar um velho conhecido de tantas decisões, a equipe do Bauru. As imagens são com ousadia e alegria do nosso José Sobral, o nosso Sobralzinho. Solta, Matheus! Depois da derrota na primeira partida dos playoffs de quartas de final para o Bauru fora de casa por 84-77, foco total para o segundo jogo da série, que será hoje à noite. Jogadores e comissão técnica têm consciência que o time precisa melhorar. Uma derrota dura, né? Uma derrota onde a gente sabe que a gente poderia ter tido um aproveitamento um pouco melhor no ataque, né? Talvez algumas bolas que a gente costuma converter, a gente não converteu, fizeram a diferença. Quando a gente ganha, a gente não pode ter descarga emocional de muita alegria, porque sempre tem outro desafio. Quando a gente perde, a gente também não pode se enfiar dentro de um buraco, porque tá aí, dois dias depois a gente tem outro desafio, a gente tem que reverter na nossa casa. Acho que o playoff tem essa característica, né, de você se recuperar rápido e pensar no próximo jogo, independente do placar do jogo anterior. Realmente eu acho que primeiro melhorar defensivamente e dar moral para o jogador melhorar o aproveitamento, né? Porque eu acho que a gente trabalhou bem, não trabalhou mal ofensivamente, mas realmente faltou aproveitamento nos arremessos. No treino que antecedeu a partida, algo chamou a atenção. O técnico Regis Marrelli e suas anotações. Tira do bolso, passa as orientações, guarda no bolso de volta e repete o gesto a cada jogada. O que será que Regis Marrelli esconde naquele papel? Devem ser os tão cobrados ajustes que ele fala que a equipe precisa colocar dentro de quadra. Eles precisam acontecer hoje à noite contra o Bauru para a equipe continuar viva no Campeonato Paulista. Com relação a ajustes, aí é segredo, tá? Eu realmente não dá pra gente falar abertamente, mas vamos ter que fazer ajustes, vamos ter que corrigir algumas coisas, né? Sempre, todo jogo de playoff há mudança de um jogo pro outro, né? Vai ser mais difícil de quarta para quinta, porque não vai ter tempo para treinar, né? Então, aí vai ser muito mais na conversa, mas os ajustes são fundamentais. Um dos ajustes pode ser o lance livre. No último jogo, o time errou 13 dos 34 que arremessou. Se tivesse acertado metade desse total, o jogo poderia ter sido diferente. O lance livre, assim, tem sido um problema nosso, né, de uma forma geral, mas esse jogo realmente foi muito mal, né, 13 lance livre é muito grande o número, né, então, mas isso é muito mais mental do que qualquer outra situação. O time treina, hoje 9 horas eu cheguei aqui, 80% do time já estava na quadra, o time trabalha. O que eu levo do último jogo, na minha opinião, lance livre e defesa. Acho que nosso time não pode abrir mão disso. Temos que treinar mais lance livre e nossa defesa não tem sido muito boa nesses jogos. Eu acho que, com certeza, a gente vai melhorar bastante. Até aqui, as equipes já se enfrentaram 3 vezes na competição. Uma vitória do São José, 2 vitórias do Bauru. Fato curioso é que em todos os confrontos, sempre o mandante venceu. Caso esse retrospecto se mantenha, o cenário é otimista para o time joseense. Para nós é fator importantíssimo jogar em casa, ao lado do nosso torcedor, né? A gente sabe que ele vai estar nos apoiando. Importante a gente começar o jogo, cara, muito firme, se impondo dentro de casa, que acho, como você falou, é uma característica dessa série, né? A gente perdeu lá e a gente ganhou aqui, para que venha continuar desse jeito, porque a gente vem impor nosso ritmo dentro de casa, a gente possa fazer o nosso jogo. Então, compromisso marcado.
na Farmaconde Arena às 7h30 da noite. A vitória é necessária para empatar a série e forçar a terceira partida já amanhã. Não há outra opção. Como a gente falou, o playoff é muito ajuste, então com certeza o Jaú vai ter os ajustes dele, eu vou ter o meu. É um jogo de xadrez, né? Cada um vai mexendo uma peça, mas nós precisamos melhorar a nossa confiança, tanto no lance livre quanto nos arremessos, porque isso é fundamental para a vitória. Estamos muito confiantes, pode ter certeza que a gente vai tentar o máximo para forçar o jogo 3. Certeza mesmo, e vamos ganhar, vamos firme, que a gente tem um time bom, um time experiente, e a gente vai em busca desse terceiro jogo e ganhar o terceiro jogo para classificar para a semifinal. Paulito, a parte técnica e tática, tanto do lado do São José quanto do lado do Bauru, né, pelo técnico Regis Marrelli e pelo Paulo Jaú, já foi conversado, já foi acertado, no papelzinho ou não, como o do Regis Marrelli, que o João trouxe bem bacana aí na matéria. Agora é entrar em quadra e decidir. Para o Bauru tá uma vitória da semifinal, para o São José restam 2 jogos, mas primeiro pensar no de hoje. Vera, como você disse, o jogo é detalhes, né? O que a gente vai saber o que estava escrito no papelzinho do Regis Marrelli é só na hora que a bola subir mesmo, cair vai ter as movimentações, mas o São José tem condições de poder conseguir ganhar do Bauru, forçar esse jogo 3 e a gente vai estar na expectativa para poder isso acontecer, como o pessoal trouxe, né, dentro das entrevistas, dentro das análises, é melhorar essa questão dos arremessos, dos lances livres, da concentração, tem tudo para o São José tentar fazer valer esse mando de quadra agora. Não tenho dúvida. Matheus, coloca pra gente aqui na tela os confrontos, então, primeiro do São José, no domingo, você sabe, vitória do Bauru, 84-77, hoje, São José e Bauru na Farmaconde Arena, 7h30 da noite, vitória do São José, tem jogo amanhã, às 7h30, vitória do Bauru, fecha a série, Bauru classificado, São José eliminado, repito, neste momento, 1-0 na série para o Bauru. Já tem time classificado para a semifinal e, claro, é Franca, que ontem bateu o Rio Claro, 107-70, fez 2-0 na série, Rio Claro eliminado, Franca semifinalista, Mogi Basquete empatou a série contra o Paulistano, 65-61, venceu ontem lá no Hugo Ramos, está empatado, lá vai ter o terceiro jogo, hoje os outros 2 jogos dessa série de quartas de final, 7h30, São José e Bauru, 20 horas, Corinthians e Pinheiros, nessa série o Pinheiros está levando vantagem, o Corinthians precisa da vitória para empatar. Portanto, sexta-feira, todos os detalhes para você, ou apenas do jogo de hoje, ou de hoje e também de amanhã, São José e Bauru, no nosso Hora do Esporte, tá certo? Paulito, mudando de assunto, porque o tempo urge, a informação não para, ainda falando de basquete, o time do São José Basquetebol Feminino entrou em quadra ontem, no ginásio do Teatrão, pela 6ª rodada do Campeonato Paulista, recebendo o Santo André em um confronto direto na parte ali intermediária da tabela. E olha, Paulito, foi um jogão de basquetebol, São José acabou derrotado pelo placar de 87-76, mas foi um baita jogo, inclusive do São José. Agora, o time do técnico Leandro Leal tem 50% de aproveitamento na competição. Em 6 jogos, são 3 vitórias e 3 derrotas, Paulito. Vera, um jogo muito movimentado, né, com alternâncias entre as jogadoras, os 2 coletivos funcionando muito bem. Acho que o São José foi melhor no primeiro tempo, só que o time do Santo André teve mais consistência, né? Virou ali o segundo tempo e o time do ABC acabou levando a vantagem no segundo tempo e faturou o resultado. Agora tem a questão do realinhamento, né? As equipes vê como que vai ficar, porque se as 2 classificarem nas 4 primeiras colocações, vantagem para o Santo André. Era um jogo que dava para o São José ter tentado ganhar, uma pena que não aconteceu, Vera. Faz parte. Matheus, coloca pra gente aqui a classificação do Campeonato Paulista de Basquete Feminino e olha só como é que tá embolado. Ourinhos, que estava invicto até ontem, perdeu a sua primeira, mas agora chegou à liderança da competição com 4 vitórias e 1 derrota, seguido pelo Corinthians, o SESI, o São José ainda é o 4º colocado, mas o São José é uma das equipes dessa parte de cima que tem 6 jogos já realizados, por isso que está aqui. A hora que nivelar a coisa, provavelmente o São José vai cair um pouquinho, vai ser meio difícil para o São José ficar entre as 4 primeiras, porque tem confrontos difíceis pela frente. O próximo, inclusive, é contra o SESI Araraquara, mas está aí a classificação. São José atualmente é o 4º, mas a hora que nivelar aqui, provavelmente o São José vai perder uma posição. Como eu disse, próximo jogo do São José já é sábado agora, 5 da tarde, no ginásio do SESI de Araraquara, pedreira para o São José, mas quem sabe o São José Basquetebol Feminino possa trazer uma bela vitória lá de Araraquara, tá certo?
A gente vai para o primeiro intervalo do dia. Na volta, informações do São José Esporte Clube. Não sai daí, já voltamos. Muito bem, estamos de volta com Hora do Esporte, ainda repercutindo a coletiva de imprensa realizada na última segunda-feira no estádio Martins Pereira pelo CEO da SAF do São José, o Bruno Casarini, e também do executivo de futebol, o Sid Clay Menezes. O nosso repórter, o João Delfino, volta aqui no Hora do Esporte agora para trazer outros pontos importantes que foram abordados na entrevista. Diz aí, João, boa tarde. Fala, Vieira, boa tarde para você e para todo mundo que acompanha o Hora do Esporte. Como prometido, eu estou aqui de volta para trazer mais informações daquela coletiva de imprensa que o Bruno Casarini, gestor da SAF, e o Sid Clay Menezes, diretor executivo de futebol do São José, concederam na última segunda-feira. Mas antes disso, tem uma informação mais nova, porque ontem o São José divulgou uma lista de atletas que não tiveram um contrato renovado com o clube. São eles o goleiro João Lazari, os laterais Fernando Júnior, Matheus Petri e Luiz Gustavo, os zagueiros Bruno Cardoso, Gustavo Brandão, Enzo Bahia e Paulo César, os meio-campistas João Igor, Bruno Menezes e Flávio Henrique e os atacantes Gustavo Henrique, Luiz Araújo, Gabriel Freitas, Luciano Oliveira e Vinícius Tanque. Isso já é um sinal da reformulação que o time vai passar para o ano que vem. Mas voltando a falar sobre a coletiva, o Bruno Casarini relembrou aquelas metas que a SAF estabeleceu ao fim do ano de 2023. Por exemplo, a meta de sócios torcedores. Essa meta não foi alcançada. O São José não chegou no número em que ele queria chegar de sócios torcedores até então. Mas uma meta que foi alcançada foi a concessão do estádio Martins Pereira. E para o ano que vem, o objetivo é realizar algumas melhorias aqui no entorno do estádio e principalmente no gramado. Principalmente ali naquela parte da meia-lua ali, de trás dos gols. É um problema que nós temos, né, recorrente ali, pelo tipo de gramas que existem ali, o gramado bem danificado, e isso atrapalha o controle, né, e uma melhor qualidade no campo, né, principalmente no segundo semestre, né, no qual começa o inverno. Então vai ser, acho que a partir de 15 de outubro, né, vai ser trabalhado já para uma melhoria do gramado. Outra meta que não foi alcançada foi a do clube se tornar economicamente sustentável. E essa, o Bruno disse que o São José ainda está longe de conseguir. O clube é deficitário, um clube dessa, numa Série A2 e numa Copa Paulista ou Série D de brasileiro, ele é muito difícil, não vou dizer impossível, mas você torná-lo sustentável economicamente é complexo, é difícil. Então a gente está um pouco distante disso. E lembra aquela meta de se tornar clube formador? Essa o São José está bem perto de conseguir. Faltam só alguns detalhes ali de documentação. E por falar em categorias de base, o São José tem as suas categorias de base ativas desde o Sub-11. Do Sub-11 ao Sub-14 com uma parceria com uma escolinha de futebol aqui da cidade. E os Subs 15, 17 e 20, esses são de responsabilidade do São José. Se a gente fala de categoria de base, a principal competição no Brasil é a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. E o Bruno Casarini já disse que em 2026 nós não teremos o São José participando mais uma vez. Não, nós não iremos disputar nesse ano. Por que nós não vamos disputar? Eu acho que o projeto da categoria de base ele é um projeto novo que começou em 2024 e está um pouco imaturo ainda também para jogar já uma Copa São Paulo, né? Apesar de ter qualidade, nós precisaríamos reforçar. E para isso precisa ter inscrição até no dia 30 de setembro, os jogadores precisam estar dentro, né? Então esse é um ponto, ficou um pouco em cima na nossa visão para sair correndo e montar um time para disputar. Então acredito que esse é um dos pontos. O segundo é que também precisa ter a negociação com a prefeitura, né, das cidades. É um evento que ele exige, né, a participação municipal, né, para você ser sede. Isso junto com a Federação Paulista. Nós conversamos com a prefeitura, não tivemos uma certeza ainda, né, essa validação. E o que também, então, acho que esses dois fatores, eles acabaram fazendo com que a gente deixe para o próximo ano uma avaliação aí.
Pois é, um passo de cada vez, escolhas que precisam ser feitas, e a SAF diz que continua agindo da forma que entende que é o melhor para o São José no momento e também visando, é claro, o futuro do clube. São essas mais informações que a gente traz, mais alguns trechos da coletiva que nós trouxemos aqui para o Hora do Esporte. A gente vai ter muito tempo para falar sobre o São José ao longo desse ano, né, Vieira? Porque agora jogo mesmo só em 2026. Então, cada informação que surgir, a gente vai atualizando os nossos telespectadores aqui em todas as edições do nosso Hora do Esporte. Volto com você aí no estúdio. Valeu, Joãozinho, obrigado mais uma vez, trazendo aí outros pontos importantes comentados aí pelo CEO do São José, a SAF do São José, na entrevista coletiva da última segunda-feira. Paulito, as dispensas dos jogadores eram mais do que naturais, né? Os jogadores acertaram de forma amigável aí as suas rescisões de contrato, né? Também o Bruno Casarini comentou aí sobre o clube ainda ser deficitário, ele não consegue se sustentar somente com renda, venda de camisa e tudo mais, bilheteria, né? O que a gente já imaginava, um time na Série A2 realmente fica muito difícil. E olha que o São José é um time que traz bastante público em relação a outras equipes. E mais uma vez, São José fora da Copa São Paulo, não chegou a um acordo, ou não teve uma conversa mais profunda em relação a valores, né? Porque a prefeitura também ajuda na parte de logística, quando vem delegações para cá e tudo mais, e ele falou também a questão de não ter uma equipe, um tempo hábil para montar uma equipe competitiva para jogar a Taça São Paulo. Faz um apanhado de tudo que foi dito do Bruno Casarini, Paulito. Vieira, falando sobre a Copa São Paulo, talvez seja a maior expectativa de todos os torcedores, né? É uma competição realmente muito romantizada, que o pessoal gosta de acompanhar, de curtir, de ver a nova geração de jogadores que podem surgir. Só que o São José no Sub-20 não engrenou ainda. Tentou montar um elenco para essa temporada, o elenco não foi bem, caiu de divisão no Paulista. Vários jogadores talvez tenham sido dispensados, então você teria que reformular um time, começar do zero para jogar uma competição pesada como é a Copa São Paulo. Então, acho que talvez isso explica um pouco da não participação do São José. Eu achei coerente. Sobre a questão do gramado, realmente precisa resolver, né? Vai ter um tempo agora para poder trabalhar e fazer essa manutenção, porque a Série A2, quando começar, vai acabar exigindo novamente desse gramado, então é importante você ter um gramado legal. E sobre a questão do clube ser ou não economicamente sustentável, acho que a SAF veio justamente já com essa intenção, né, de pensar no futuro. Por isso que está montando toda essa estrutura, que está colocando dinheiro do próprio bolso, né, para montar elencos competitivos, para aparecer mais, colocar o clube novamente na mídia nacional, e está conseguindo dar certo, né? Só que realmente precisa de mais tempo, é um projeto a longo prazo para ele poder tentar se tornar sustentável. A gente acredita que está no caminho certo, mas tem que ter paciência. Dentro de campo, o resultado não veio, agora é só 2026, viram? Verdade, perfeito, Paulo, perfeito suas explanações, eu também compactuo, vou nessa sua linha também. E só com relação ao gramado, né, que muita gente reclamou do gramado, concordo sim que o gramado não está das melhores condições e a SAF está trabalhando para melhorar, e sem querer passar pano ou favorecer a SAF, como alguns acham, né, o gramado do Martins Pereira, mesmo ruim, é melhor que muitos gramados aí da Série A2 que a gente já acompanhou. É claro que precisa melhorar, acredito que vai melhorar. O gramado do Martins Pereira recentemente era um tapete, hoje não está, e a gente espera que melhore mesmo, mas também não dá para ficar reclamando tanto assim não. A reclamação é pertinente, mas não ficar reclamando tanto, porque tem muito gramado aí que o São José jogou que é horroroso nessa Série A2. Então tem que também saber avaliar de um modo geral aí, mas que precisa melhorar, realmente precisa, tá certo? Como disse o João, a gente vai falar muito mais do São José ainda até a reta final do ano, que é quando começam as contratações, já visando a Série A2, tá certo? Paulito, a gente tá estourado, mas dá tempo da gente falar uma notícia importante aqui, ó. No último final de semana, foi realizado em João Pessoa, na Paraíba, a terceira etapa da Copa Brasil de paraciclismo de estrada, competição que reuniu atletas de diversas categorias e contou pontos para os rankings nacional e internacional. E São José dos Campos foi bem representado por 8
paraciclistas do Instituto Athlon, que trouxeram 11 medalhas no total, sendo 5 de ouro, 4 de prata e 2 de bronze. A Sabrina Custódia, na classe WC2, você está vendo ela aí, ó, conquistou 2 ouros, uma na prova de resistência, outra na prova contra o relógio. A Josiane Novak, essa daí, ó, ela na classe WH4 também foi campeã nas provas de resistência e contra o relógio. O Adriano Matunaga, na classe MT2, foi o campeão na prova contra o relógio. E ainda tivemos mais 4 pratas com o Fernando Carvalho e a Érica Félix na prova contra o relógio e 2 bronzes com esse daí, ó, com o Osmar Sena, uma na prova contra o relógio e outra na prova de resistência. Ou seja, São José dos Campos, Instituto Athlon, onde participa sempre traz bons resultados para a nossa cidade. Com certeza, Vieira, parabéns a todos paraciclistas que representaram muito bem São José dos Campos, conquista merecida, mais uma vez a gente voltando, né, com essas medalhas aí, orgulhando toda a cidade. Muito bem, parabéns a todos os envolvidos, Kelvin Bacos, Juliano Souza, para atletas, comissões técnicas fazendo um trabalho espetacular aí no Instituto Athlon, representando muito bem a nossa cidade. A gente vai para o último intervalo do dia, não sai daí, já voltamos com informações do vôlei e o futsal. Já voltamos. Muito bem, estamos de volta com a Hora do Esporte para falar de vôlei, porque o Vôlei São José entrou em quadra ontem para uma difícil missão de encarar o Campinas pela 4ª rodada do Campeonato Paulista. O time campineiro vinha invicto com 3 jogos, 3 vitórias e sem perder nenhum set. O São José vinha de uma boa vitória em casa contra o Praia Grande por 3-0, mas nas 2 primeiras rodadas, derrota para o SESI Bauru e Suzano. E ontem, no ginásio Taquaral, em Campinas, os donos da casa fizeram valer o mando de quadra, o investimento e o favoritismo e venceram o São José por 3-0, com parciais de 25-19, 25-20, 25-19, mantendo a invencibilidade e o 100% de aproveitamento no estadual. Agora, o time do técnico Flavinho Tavares volta à quadra na próxima segunda-feira em um confronto diretaço pela classificação às semifinais contra o Mogi Vôlei às 8 da noite na Farmaconde Arena. Paulito. Vieira, o Campinas era um time super estrelado, né? Então acabou sendo um resultado normal. O São José não pode se abater por causa disso. Até conseguiu competir, né? Teve vários momentos ali que chegou a fazer 20 pontos. Numa equipe forte como o Campinas, isso daí é um bom resultado, é um bom sinal. Agora é pegar essa bagagem aí e levar para o jogo contra a Mogi, porque aí sim é confronto direto, aí sim é briga de cachorro grande para o São José para tentar avançar para os playoffs. Pois é, você vê ali, ó, você viu ali nas fotos, né, nas imagens, né, cedidas pelo pessoal de Campinas. Tem Bruninho, tem Maurício Borges, tem outros jogadores de seleção brasileira. Então, realmente, é uma forte equipe que manteve a sua base, manteve seus medalhões, tem o seu treinador sempre com muita vontade ali para conquistar as vitórias e vem como uma das favoritas dentro deste Campeonato Paulista e vem também como favorito dentro da Superliga, que vai começar no final do ano. Matheus, coloca pra gente a classificação do Campeonato Paulista de basquete, que agora o Campinas assumiu a liderança. Você vê aqui, ó, são 4 jogos, 4 vitórias, nenhum set perdido na competição. Tá? Eu falei basquete, perdão, vôlei, obrigado, Beth. Em segundo, o Suzano. Em terceiro, o SESI Bauru. Em quarto, o Mogi, que é o próximo adversário do São José. O Mogi, que tem a gestão do Ricardo Navajas, ex-São José, e o São José, o Vôlei São José, é o quinto colocado, Praia Grande e Atibaia. O São José precisa da vitória contra o Mogi, que aí provavelmente aqui, ó, provavelmente, depende da combinação, né? Mas se vencer por 3-0 ou 3-1, passa a equipe do Mogi e aí na última rodada o São José enfrenta o Atibaia, onde o São José acaba sendo o favorito e provavelmente entra. Agora, se perder para o Mogi, Paulito pode embrulhar, que não classifica não, hein, Paulito? Verdade, Vieira, uma derrota para o Mogi pode significar o fim de Campeonato Paulista para o São José, por isso que esse jogo é tão importante, Vieira. É verdade. Portanto, segunda-feira, partida Farmaconde Arena, vamos acompanhar e, claro, a gente traz os detalhes para você aqui no Hora do Esporte. Paulito, para a gente fechar o programa de hoje, a gente fala de futsal. São José Futsal entrou em quadra na última segunda-feira pela última rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista, no ginásio do Altos de Santana. São José venceu o Indaiatuba
Indaiatuba por 2-1. Os gols do São José foram marcados por Yuri Contra e Gustavo Soares. O gol do Indaiatuba foi marcado por João Gabriel. Como a maioria dos times já finalizando essa fase de classificação, ou seja, jogando 12 vezes na competição, a classificação ficou assim, neste momento. E o São José não fica entre os 4, não tem mais chance de ficar entre os 4. Por quê? Aqui em cima, Sorocaba meteu 17-0 no Impacto Futsal, Paulito. Que coisa, hein? Sorocaba mais líder do que nunca, 33, seguido pelo Corinthians com 33, Santo André com 31 e o Pinda Futsal garante a 4ª posição, ou seja, já avança direto para as quartas de final. O São José é o 5º, não tem mais jogo para atuar e pelo saldo de gols, o Pinda, que tem a mesma pontuação do São José, passa o São José, fica na 4ª posição porque goleou o Taubaté na sua última rodada. O São José é o 5º, portanto o São José vai jogar aquela oitavas de final praticamente. Olha, aqui embaixo tem time que não jogou todas ainda, mas o São José não pode ser ultrapassado e também não pode ultrapassar o Pinda. Vera, acho que a tabela de classificação explica muito bem o momento do São José, né? Das 3 primeiras equipes, que elas disputam a Liga Nacional e fizeram fazer valer o favoritismo. São José disputa também a LNF, mas ficou de fora. Foi a única equipe desse Campeonato Paulista que disputa a Liga Nacional que não conseguiu ficar entre os 4 primeiros. Acho que hoje o São José talvez esteja muito mais próximo do nível técnico, de momento, de investimento de Pinda do que dessas 3 equipes. Então, São José não entra como favorito nesse Campeonato Paulista, diferente de outras edições que conseguiu competir mais, avançar mais. Mas futsal, tudo pode acontecer. Então vamos torcer, Vera. Agora o São José aguarda a definição dos últimos jogos que ainda restam ali na parte de baixo para saber quem o São José vai enfrentar. O São José, 5º colocado, vai enfrentar o 12º nessa tabela de classificação, que neste momento é o Campos do Jordão. Se terminasse hoje, o São José enfrentaria o Campos do Jordão, tá certo? Paulito, vamos embora? Partiu. Tá na hora, né? Paulito, grande abraço para você, sempre um prazer dividir o Hora contigo, sempre corrido, com muita informação. Sexta-feira a gente tá de volta, Paulito. Com certeza, Vieira, e assim que é bom, muita informação do esporte joseense para deixar as pessoas sempre atualizadas. Maravilha. Luizão, sempre um prazer ter você aqui também. Aí, o nosso soquinho maroto de toda segunda, quarta e sexta. Luizão sempre levando a informação para a comunidade surda que acompanha o nosso programa. Nós vamos chegando ao final do programa de hoje, agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Você fica agora com a programação da TV Câmara. Eu, Paulito, Luizão e grande equipe, a gente volta na sexta-feira para fechar a semana e, claro, te deixar muito bem informado sobre os assuntos esportivos da nossa cidade. De minha parte, grande abraço, até sexta. Tchau, tchau.